Estamos aqui com o Coronel Melo. Coronel, é um prazer recebê-lo aqui. É um prazer e uma honra ter o senhor aqui na nossa equipe da UAV. E hoje vamos falar um pouco em memória e recordação ao acidente dos Mamonas Assassinas. Eu queria saber um pouco do senhor, como que foi naquela época, como que foi a sua vivência desse ocorrido e que o senhor possa é, colaborar com o que o senhor viveu naquela época. E depois a gente faz uma alusão de como que a tecnologia poderia estar nos ajudando hoje em um acidente dessa magnitude, igual foi naquela época. Então, Arthur, boa tarde. Então, o prazer é todo meu, não só fazer parte da UAV hoje, né, há alguns meses, e nessa época em específico, estão fazendo 30 anos, né, da queda do avião do grupo musical Mamonas Assassinas, onde a queda aconteceu ali na Serra da Cantareira, foi num sábado à noite. E eu trabalhava eu era primeiro tenente, né? Trabalhava no segundo grupamento de bombeiros e comandava o posto Casa Verde, que é um posto que existe até hoje, fica ali na Ponte do Limão. E o local que o avião caiu fazia parte da área do posto Casa Verde. Casa Verde. Hoje não faz mais, porque de lá para cá surgiram outros postos, né? Postos novos. Okay. Então a área foi subdividida, mas antes, naquele período, há 30 anos atrás, essa área do Poço Casa Verde era muito mais abrangente. Então logo que caiu o avião, que entraram as chamadas, né, no nosso centro de comunicações, o COBOM, de que algumas pessoas teriam visto. Teve o centro de controle também do aeroporto de Guarulhos, onde o avião foi pousar e de repente ele abortou o pouso e desapareceu no ar, né? Sumiu do radar, né? Então ficou aquela questão, né? O avião provavelmente tenha sofrido uma queda. Aí foram ali, alinhando aí as informações e chegou à conclusão de que ele teria realmente caído lá, porque lá no local algumas pessoas teriam visto essa queda, né? Esse momento muito rápido dele ter caído naquele local. E aí se dirigiram para lá as viaturas do posto Casa Verde e como era um sábado à noite, quem estava de serviço era um outro tenente, né? Não era eu, mas como eu comandava o posto, eles me acionaram. Aí eu me desloquei, saí da onde eu estava, né, da minha residência, me desloquei até o quartel e de lá fui para o local da ocorrência. E aí nós começamos já a nos deparar com o grau de dificuldade, né? Primeiro que o local era uma pedreira, ainda é, né? A pedreira existe até hoje. E ele teria caído bem na parte mais alta da pedreira, o acesso era através de trilhas. Então, juntamos as equipes, né? E o que nós fizemos na época, que é feito até hoje, montamos um posto de comando na base da pedreira. E na época, inclusive, eu era primeiro-tenente, quem comandou as operações foi então, o capitão Edson, que hoje é um coronel da reserva também. E aí nós subimos, nos equipamos ali e tal, com os materiais operacionais e individuais, e subimos lá para o topo da pedreira, né? Não tinham noção ainda Não tinha aonde... noção de nada, inclusive a gente nem sabia que era o avião dos Mamonas. Né? Essa informação ela foi se confirmar praticamente de manhã. O avião caiu ali por volta das 19, 20 horas da noite. Perfeito. No primeiro momento era um avião. Então subimos. E aí começa a caminhar, sentimos até odores de combustível, essa coisa. Só que como se tratava de uma pedreira, ela tinha mais ou menos 80 metros de altura. E aí, quando chegou ali um determinado momento, eu acredito que aproximadamente 1 hora da manhã, desceu uma neblina muito forte, dificultando a visibilidade. E aí entrou um fator importante que é a questão segurança. Então nós ficamos ali, nós os oficiais, que estava eu e o capitão, e tinha mais um tenente que era o que estava de serviço, nós ficamos preocupados de repente até algum bombeiro sofrer uma queda, porque a gente já não sabia se estava perto da margem ali da pedreira. Não Então, enxergava nada. não enxergava nada. Então a gente resolveu, num determinado momento, suspender as buscas, descer para a base, até que a condição se tornasse mais segura. Perfeito. E trabalho bem mecânico mesmo, não tinha tecnologia como tem hoje, né?
Então, descemos, aguardamos ali aproximadamente até umas 5 horas da manhã, quando a neblina deu uma amenizada, falamos, vamos subir de novo. Aí subimos e ali conseguimos visualizar num plano que tinha lá em cima, aonde o avião deu o seu primeiro impacto, digamos assim. Então ele deu o seu primeiro impacto, fez ali uma varredura na vegetação, ficou aquela marca. Só que o que acontece? O morro depois ele entrava num grande declive. E era mata fechada, com muitos eucaliptos. E aí o avião, isso nós deduzimos depois, né? O avião, ele meio que, acredito que sobrevoando ainda um pouco, foi batendo nas árvores, né? Se chocando contra as árvores e foi automaticamente se desmanchando entre as árvores. Então. E aí nós fomos seguindo, bem dizer, o trajeto que o avião fez. Porque você via um pedaço de avião aqui, em cima da árvore, alguma coisa, as árvores danificadas, e aí nós fomos descendo, 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 até que chegamos ali, digamos assim, no ponto principal, né, onde estaria ali a maior parte do avião, e já começamos a encontrar os primeiros corpos. Né? Os primeiros corpos a serem encontrados foi o piloto e o copiloto. Eles estavam juntos. Né? E nesse meio tempo que a gente ficou aguardando para subir de novo e não sei o quê, que começaram a chegar as informações que talvez fosse os Mamonas. Fosse o avião dos Mamonas Assassinas, que aí começaram a chegar no local imprensa. Foi o que eu ia perguntar, a imprensa já deve Já ter... começou a encostar no local, lá no posto de comando. Nós não autorizamos a subida, mesmo porque era perigoso. Claro. E também, inclusive, chegou na época, né, lá no posto de comando, a então namorada do Dinho. Então ela chegou lá também e tal, e ficou aquela situação. E começaram também a população a acumular. Claro. Mais ou menos ali por volta das 5 horas, que nem eu falei, nesse período que nós ficamos aguardando antes de subir novamente, começaram a chegar pessoas, né? E as informações, né? E também, porque naquela época a gente não tinha, né? Celular, câmera digital, não tinha nada disso. Então, chegaram as informações, inclusive, que pelo rádio, né? Que seria o avião do conjunto dos Mamonas Assassinas. Aí a ocorrência começa a tomar um outro vulto. Para nós, bombeiros, nós vamos atender a ocorrência do mesmo jeito, não vai mudar nada. Mas a ocorrência toma um outro vulto. Né? Sim, então, claro. Bom, aí depois que a gente subiu, como eu havia falado, a gente foi seguindo o trajeto do avião até que chegamos onde ficou a maior parte do avião ali. E encontramos os dois primeiros corpos, né, que eram o piloto e o copiloto. Eu não lembro o nome de ninguém, mas era o piloto e o copiloto. E começamos né, a gente sabia que tinha noção de que eles tinham falado que tinham 9 pessoas, né? 5 do conjunto, Ok. 2 que era o piloto e copiloto, e mais 2, né? Não lembro se era um segurança e um técnico, alguma coisa. Sei que eles eram um total de 9. E começamos a encontrar, e quando encontrava, o que nós fomos fazendo na época? Né? Colocando os corpos, eles estavam bem lesionados, mutilados, né? Mutilados. Então a gente não conseguia identificar assim, ó, esse é tal, apesar de, né, não tinha condições de fazer essa identificação, né, lá na hora. Então nós fomos mesmo na questão do número, né? Tem 1, tem 2, até que conseguimos reunir ali, né, fragmentos de corpo, aquela coisa toda, 8 corpos. 8 corpos. Então, isso aí posso dizer que até o dia seguinte, mais ou menos ali, umas 15 horas, para chegar nesse nível, e faltava um. Essa parte foi bastante interessante, né? Faltava um para fechar a questão, totalizar os 9. Totalizar os 9. E aí o que acontece? Até que chegou uma pessoa lá para mim, na época, me chamou de lado assim, né? Porque até então o que acontece? A população também subiu. E aí nós tivemos... Tinha uma trilha, né? Então tinha uma trilha e outras. Elas subiam por tudo que era canto, porque era uma mata fechada. A população chegava por todos os lados. Aí chegou, a população subiu, a imprensa subiu, alguns parentes subiram. E aí nós tivemos que fazer um isolamento com fitas. Um isolamento até que grande, até para eles não terem um acesso tão próximo assim à visão dos corpos.
e apoio do policiamento, né? Apoio do policiamento. Tá. Quem trabalhou com a gente nessa ocorrência na época foi o COI, né? Comando de Operações Especiais, mesmo porque se tratava de mata fechada. Então eles estavam com a gente na hora que nós encontramos. Uma guarnição estava com a gente. Ok. E aí o que acontece? Uma pessoa me chamou de canto e falou, ó, eu vi um braço num tal lugar, uma distância ali de 100, 200 metros. Ela deve ter vindo pela mata, né? Não veio pela trilha. Então, ele viu lá, visualizou e me chamou. Não sei porquê, no dia lá coincidiu dele falar comigo. Ok. Não sei se ele viu que eu era tenente e tal. E aí eu falei para ele, ó, não fala com ninguém, eu vou chamar aqui mais uns 3 aqui e nós vamos lá, né? Aí foi o que eu fiz, chamei outros bombeiros, caminhamos, e aí algumas pessoas perceberam e também vieram atrás, né? Alguns curiosos vieram atrás, nós andamos ali uma distância, aí tinha um barranco, e falou, tá ali, né? Aí eu vi o braço, só que eu não vi o final do braço, porque a vegetação estava cobrindo. A vegetação estava cobrindo. Aí eu falei para os bombeiros, pô, tá muito rápido aqui, não vamos ficar colocando corda, nada, vamos fazer uma corrente aqui, à mão mesmo? Ok. E coloquei luva e tal, e eu pego o braço e vocês me puxam de volta. E foi isso que a gente fez, né? Eu que desci, fizemos uma corrente ali, não era tão íngreme. Só que aí o que acontece? Quando eu fui pegar o braço, eu fui naquela intenção de pegar um braço, Que era só um que bracinho. era um braço, uma coisa leve. Aí quando eu peguei, eu vi que não era só o braço. Tinha, mas... Aí eu falei para os outros bombeiros, segura aí que tá mais pesado, não é só o braço. Aí eles foram me puxando e eu fui trazendo, né? Então, aí veio, naquele momento veio o braço, o tronco, né? Metade dos membros inferiores, o outro braço não tinha e também não tinha a cabeça. Nossa. Também não tinha a cabeça. Então, foi Bom, encontramos, né? Tá faltando, mas encontramos. Aí apareceu um outro senhor que confirmou, né? Esse aí seria o Dinho, né? Porque ele estava com a bermuda. Ok. E aí ele falou, esse aí é o Dinho, ele estava com essa bermuda. Tal. E aí conduzimos pegamos, porque todos os corpos nós enrolamos em lonas. Tá. Naquela época era o procedimento padrão. Só nós adaptamos, né? Nós Tá. conseguimos lonas lá no dia e fizemos isso. Ok. Não tinha saco de cadáver, né? Como tem hoje. Então providenciamos lonas, colocava os corpos, um em cada lona, embrulhava, enrolava, fazia uma amarração. E aí nós decidimos na época que não sairia transportando pela trilha, porque era uma trilha longa, né? Eram 9 corpos e tal. Então decidimos tirar pelo ar, né? Com o águia. Aí já tinha amanhecido, já era de tarde e tal. Ok. Então o que nós fizemos, né? Nós abrimos uma clareira, cortamos árvores, tudo. O águia ele não pousou, ele desceu cordas, Sim. 2 cordas assim, uma de cada lado do helicóptero. Lá embaixo a gente unia as cordas, preparava. Quando estava pronto, ele vinha, ficava pairando, descia as cordas, a gente amarrava, comunicava que estava ok, aí ele levantava e descia os corpos lá no plano, na base, lá ao nível da rua, né? E isso ele fez até saírem todos. Até Foi dessa finalizar. forma, até finalizar. Perfeito. E essa ocorrência ela perdurou outros dias, né? Porque além da perícia, né? Da Sim. parte da Aí aeronáutica. vem a ANAC, né? Vem Isso. o Sindacta também. Isso. E também a ocorrência continuou procurando, né? Fragmentos, pedaços, essas coisas. Né? Sim. Então, A caixa preta, provavelmente, também. então, aí essa parte aí eu não acompanhei. Eu trabalhei bem dizer ali, as primeiros dias, né? 30 horas ali, que foi até a saída de todos os corpos, né? Mas foi uma ocorrência que ela repercutiu muito, Sim. por causa do grupo. Claro. Primeiro por causa do avião, que não se caía avião, né, com tanta frequência, não se cai, né? E também em virtude do grupo Mamonas Assassinos, que era um grupo muito conhecido, muito famoso, em pleno sucesso, Pleno sucesso. em plena ascensão. Então, assim, depois da ocorrência, né, para nós, bombeiros, né, foi uma ocorrência que repercutiu muito a nível de imprensa, da entrevista, quem teve na ocorrência. A gente era reconhecido na rua, porque saímos em Todos os telejornais. fotos, porque na realidade, uma curiosidade, né, na ocorrência, só uma pessoa tirou foto. Olha. Que foi um bombeiro. Porque naquela época as máquinas fotográficas Era com filme. eram com filme.
Olha. Então ele levou uma máquina e ele tirou foto. Tirou da gente trabalhando, acabou Aham. tirando dos corpos. E essas fotos, elas correram o mundo. Na hora que ele revelou, Correu o mundo. vazou. As pessoas, ficou um negócio assim maluco pelas fotos. Chegava ao nível das pessoas xerocarem as fotos e venderem. Nossa. Ficou um negócio. E aí nós bombeiros que aparecíamos nas fotos, né? Você Rodaram o andava mundo. nos lugares e as pessoas te reconheciam, né? E na época eu fazia faculdade e tudo, né? O pessoal na faculdade me reconhecia e tal. Então foi uma coisa assim, foi bem dinâmico assim a vida Depois desse. pós-ocorrência, né? Pós-emergência, né? Como nós fomos, não diria explorados, né? Mas assim, solicitados, né? Requisitados. Ficou famoso. O senhor Requisitados ficou famoso. para entrevistas, para um monte de coisa. Então foi uma ocorrência que realmente, na minha carreira, marcou bastante. Coronel, impressionante esse relato do senhor. E agora vamos tentar trazer um pouco para o que a gente está vivendo hoje com o que a gente tem hoje. Então, o que o senhor me diz com a tecnologia que hoje os bombeiros têm disponível? Não só drone, mas eu imagino GPS, sistemas de busca e salvamento. O que o senhor acha? Como que seria uma ocorrência equivalente hoje? Quais seriam os recursos que daria hoje para os bombeiros empregar para estar localizando, para estar utilizando uma ocorrência como essa? Então, assim, nós estamos falando de uma emergência de 30 anos atrás, né? Sim. Então, nesses 30 anos, muita coisa aconteceu a nível de Corpo de Bombeiros. Equipamentos novos, tecnologia, como você falou, o GPS, drones, câmeras térmicas. Então, isso, na época, não tinha. A gente não tinha isso daí, entendeu? Então, nós fizemos uma busca ali, bem dizer, bem mecânica, olho no olho, subindo, escalando, correndo risco, Sim. à noite, neblina, altura. Então o risco foi grande, mas foi um risco calculado e necessário. Né? Foi um risco calculado e necessário, porque até então ninguém sabia também da questão da possibilidade, né? Ninguém tem essa certeza de repente ter gente que mesmo com a queda do avião estar vivo. Uhum. Então a gente sempre trabalha com essa possibilidade, né, de Sim. ter alguém vivo. Então por isso que a gente acelera a busca, né? A gente realmente só suspende aí, que nem nós fizemos, quando o bombeiro está em risco, né? Então, primeiro a segurança é o do bombeiro, né? Claro. Então foi isso que nós fizemos na época. Assim que a gente sentiu que estaria mais seguro, nós retomamos a ocorrência. Então paramos ali por um pequeno intervalo. Infelizmente, né, não tinha ninguém com vida, até né, porque a queda também foi muito violenta. Mas com certeza hoje, nós temos hoje, vamos falar aí bem rápido, câmeras térmicas, temos drones menores, portáteis, que poderia fazer essa primeira busca, Sim. né, no local, antes do bombeiro mesmo subir, né, com rapidez. São drones que conseguem atingir uma distância grande. Na época, hoje, né, o bombeiro não tem hoje drones assim, o Corpo de Bombeiros, com grande potência na questão de iluminação, né? Sim. Mas hoje, por exemplo, com o drone desenvolvido aqui, o drone o AV-50 para busca e salvamento, que é um drone que vem com 120 mil lumens, câmera térmica, transporte de material, com certeza na época ele iria preservar muito a guarnição. Sim. E eu posso dizer aqui que com certeza, né, o avião, talvez até os corpos, né? Os corpos eu digo com um pouco mais de dificuldade porque se tratava de uma mata fechada. Sim. Mas assim, o avião, a caloria do avião, porque ele pegou um pouco de fogo também, não foi muito, mas pegou. Quando a gente chegou lá não tinha mais fogo, mas nós verificamos que algumas partes tinham... Sim, o senhor comentou do cheiro de combustível, cheiro de combustível, então tinha material ali queimado. Se a gente tivesse esse equipamento, né, principalmente o drone aqui da UAV disponível na época, pô, nós levantaria voo, faria uma varredura lá, com certeza com a câmera térmica e com a iluminação. E o GPS? E o GPS já iria encontrar rapidamente, iria plotar a localização, Sim. Os bombeiros iriam subir já bem direto no local, né? Então, com certeza seria muito mais rápido. Seguro para o bombeiro? Muito mais seguro.
poderia, inclusive, né, fazer esse transporte de algum material, como a distância era longa e se tratava de um local de altitude, né, fazer transporte de material muito mais rápido, caso necessitasse. Porque Sim. no dia, tudo que a gente precisou, aí precisou alguém ficar subindo e descendo. Corda, rapel, Então, né? então, rapel não chegamos a fazer, mas as próprias lonas, outras cordas, material para cortar as árvores, motosserra, você Uhum, entendeu? Tudo isso sim. aí teve que subir, descer e Na buscar. logística do bombeiro usando o braço. Levando no braço, levando ali, contigo. Se tivesse um drone desse na época, com capacidade para 50 quilos, que parece pouco, mas já leva muita coisa, ou então até o drone, o Menor, AVI né? 100 bombeiro, Ah, digamos, ou maior também, que sim. carrega 100 quilos, já pensou? Pô, isso aí seria uma coisa assim para nós, né? Sim, Então, a utilização do drone nessa ocorrência, eu falo que teria resolvido, não, não diria 100%, mas ali uns 70, 80% da ocorrência teria ajudado muito. legal. E com certeza a questão de rapidez, né, e encontrar ali não só o avião, como as vítimas, né? Seria uma coisa assim muito mais eficiente na época. E hoje também, né? Caso aconteça alguma coisa desse nível, né? Com certeza o drone ele, ele é uma das principais ferramentas, né? Um dos Sim. principais equipamentos para fazer essa busca, porque o que o bombeiro, uma busca que o bombeiro faz caminhando, Você né? faz aéreo voando. Voando a nível de tempo não dá nem para mensurar aí, né? Quanto tempo é de mais rápido, né? Então realmente, e para chegar, só para chegar no local, né? Então assim, é uma coisa, a tecnologia realmente dos drones, né? Sim, Ela chegou para ficar e para ajudar, para apoiar e não vai ficar aí eternamente. Agora, sim. não tem Eu como. fico muito contente em estar, nesse momento histórico, trazendo tecnologia para auxiliar os bombeiros. Não digo somente o drone, mas todo tipo de tecnologia que vem para agregar o trabalho dos bombeiros, para facilitar a vida dos bombeiros, para os bombeiros serem capacitados ao máximo para estar utilizando um óculos de visão noturna, um sonar, um drone, uma motosserra, um descarcerazador hoje em dia, que você vê algo que estão sendo feito para o bombeiro para ficar mais leve, ficar mais forte, para o bombeiro ali focar mesmo em tirar uma vítima, resgatar uma vítima, começar a fazer um primeiro socorro, né? O bombeiro focar no algo que vai estar auxiliando a vítima, né, de um acidente aeronáutico ou estrutura colapsada, o que seja, e essa ferramenta está ali como uma ferramenta a mais para o bombeiro estar utilizando e facilitando a vida dele, que tempo numa ocorrência como essa e como qualquer outra é fundamental. Eu vejo que a tecnologia tem que continuar evoluindo para que cada vez mais o bombeiro chegue mais rápido, acesse mais rápido a vítima e seja bem assertivo, né? Seja decolar um drone hoje é questão de segundos. Então você já sabe a direção que você vai. Algumas vezes, né, o drone já entrega aquela posição, então você já sabe o caminho que você tem que fazer. Hoje tem drone de mapeamento, drone que consegue fazer o relevo da área. Então, numa central de comando, né, você consegue ali, né, já plotar ali qual que é a melhor rota, talvez igual aquele jovem que ficou na serra lá, que foi pelo caminho oposto. Já tinha drones hoje sendo utilizado em grande quantidade. A gente, né, quase foi acionado também para estar auxiliando nas buscas, que eu vislumbro mesmo que é algo que veio para ficar, para estar auxiliando os bombeiros para saber se a gente vai pela rota ou não. Qual que é o relevo dessa montanha inteira. Hoje, com a tecnologia, o bombeiro consegue saber antes. Não é algo que só o bombeiro da região que vai saber. Não, você consegue a Sim. equipe chegar e saber, ó, essa montanha é assim, esse relevo é assim, tem uma pedreira ou não, né? Então, eu fico muito contente e relembrar uma ocorrência como essa é, nos faz a gente refletir e a gente pensar em como que podemos trabalhar para evoluir na busca, no salvamento e apoiar o bombeiro em futuras ocorrências, né? Eu vejo da seguinte forma, né? A tecnologia hoje, ela está em todas as áreas, né? Sim, O celular hoje, já pensou? A gente
quantidade, a infinidade de coisas que fazemos hoje com o celular. Sim. Né? As pessoas até têm o hábito de falar que o celular é a vida dela, né? Se ela perdeu o celular, ela quase que perdeu a vida, né? Sim. Questão de banco, de coisas pessoais, comunicação. Então, assim, e para nós, bombeiros, né? Não é porque eu estou trabalhando hoje na UAVI, o drone, né? Ele está fazendo parte da vida do bombeiro. Hoje, lógico, com drones menores, com drones capazes, mas assim, não com a potência e a capacidade dos drones que foram desenvolvidos aqui na UAVI. Primeiro que é um drone pioneiro, que é o drone de UAVI sem bombeiro, né? É um drone para combate a incêndio. Então, às vezes, quando você comenta com alguém que aqui tem um drone para combate a incêndio, que acoplado a uma mangueira que joga água, os caras, pô, como é que pode isso? Hoje já existe aqui no Brasil, que é a UAVI que é pioneira. E o drone de busca e salvamento, que foi desenvolvido aqui também com 5 funções, né? Então, é um drone que tem iluminação, tem speaker, né? Sim. Ele consegue transportar carga, tem uma câmera térmica. Então, assim, faz salvamento aquático, né? Apoia nos salvamentos aquáticos. Então, pô, como é que pode também um drone com tanta diversidade, transporta, né, 50 quilos, o outro 100 quilos, né? Então, assim, e a UAVI, ela está no caminho certo, porque ela está demonstrando esse equipamento para os corpos de bombeiros, não só aqui de São Paulo, onde é a UAVI, como também do Brasil, né, nos outros Sim. estados, para ter um feedback do que os bombeiros acham, né, que se está bom e aonde precisa melhorar, para que a gente, né, no final, consiga entregar o melhor equipamento possível para eles, para os bombeiros, né? Sim. Porque assim, que é melhor do que ninguém saber o que o drone deve efetuar numa ocorrência do que eles. No dia a dia, né? Ocorrência do dia a dia, da rotina Sim, deles. e é isso que nós estamos fazendo. Então, é por isso que, né, você que mesmo que me orientou outro dia, né, que do primeiro drone, o AVI bombeiro que surgiu, hoje ele é outro drone praticamente. Totalmente diferente. Totalmente diferente. Por quê? Porque vocês foram, né, Com os bombeiros. modernizando, atualizando, ampliando com as informações que vocês receberam dos próprios corpos de bombeiros, né? Então, realmente, a UAVI está no caminho certo. É uma ideologia, é uma filosofia e é muito gratificante você trabalhar, né, como os corpos de bombeiros, que todo mundo admira, trabalhar, fazer parte dessa vida, né, de atuar na questão do busca e salvamento, na, na defesa do patrimônio, do meio ambiente, que é o que os bombeiros fazem, Sim. né? Então, é cuidar de pessoas e cuidar do meio ambiente e do patrimônio individual. Então, realmente, está no caminho certo e eu só vejo um futuro muito grande para os equipamentos, para as atividades dos corpos de bombeiros em si, e lógico que como resultado a própria UAVI crescer junto. É isso. A tecnologia, ela não muda o passado, mas ela vem como uma maneira para a gente transformar o futuro, né? A gente vai ver a tecnologia sendo utilizada em operações, em emergências, e que isso venha para ficar e agregar cada vez mais. Coronel, muito obrigado pela sua presença, muito obrigado por esse relato, por essa conversa. Eu que agradeço, para mim é importante falar, né, sobre as dificuldades da época, fazer um paralelo de hoje, como seria, com novos equipamentos, com nova tecnologia. E isso é importante para todos nós, né? Não só Sim. para a UAVI como empresa, como para os corpos de bombeiros. Saber também que existe, né, esse material e que ele está à disposição de todos. Então, realmente é muito gratificante. Muito obrigado. Agradeço.